Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje com presença de autoridades ilustres aqui. Vou começar pela presidente do TRT da 4ª Região, doutora Beatriz Henrique. Prazer tê-la aqui. Prazer é meu de poder participar aqui, conversar um pouco com vocês a respeito da Justiça do Trabalho. Ao seu lado, um participante permanente do Pampa Debates. Ele tem faltado muito, que não consegue sair do tribunal. Tem muito trabalho mesmo. Mas aqui é trabalho. Aqui ele vai exercer um processo de defesa do tribunal, né? Se é que precisa de defesa. Doutor Emílio Paparelzinho. Boa tarde, Paulo Sérgio. Boa tarde, José Paulo. Boa tarde, Lene Streck, meus amigos. É um prazer voltar aqui ao programa, conversar um pouquinho com a população, esclarecer algumas coisas. Sempre bom, mas não tenho sido muito convidado, viu? Não é possível. É verdade. Então eu já vou cobrar, que eu pergunto para a doutora Vânia. Não, doutor Cabeças rolarão. Acho que a audiência tem caído. Não, eu também acho. Sua presença aqui é fundamental. Doutor Emílio já é habituê da casa aqui, né? E o nosso diretor regional do SENAC, viu, isso é para ti não ser intrigante, sim, porque eu fora do ar aqui me equivoquei com o Sesc, o Sesc anuncia bem conosco, então às vezes eu fico com o Sesc. Brincadeira, né, Paulo? Paulo querido, um grato amigo, José Paulo da Rosa. Aliás, parabéns pelo reconhecimento nacional. Aqui, regional, são tantos reconhecimentos, mas na área de qualidade... Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, minha saudação a todos os colegas aqui da mesa. O Sesc é um parceiro nato, né? O Tadeu trabalha comigo na mesma sala lá, se tu falar do Sesc para mim está bem, não tem nenhum problema. Tô brincando. Também eu atuei 2 anos como diretor regional do Sesc também, lá em 2001, 2002, então está no nosso DNA. Os dois estão no guarda-chuva do Sistema FEComércio. Exatamente. E, felizmente, recebemos nesta semana, semana passada, né, o Prêmio Nacional da Qualidade, que é um prêmio expressivo, né, porque ele congrega uma série de critérios que realmente identificam uma excelência na gestão. E o SENAC do Rio Grande do Sul recebeu, depois de alguns anos aí participando do processo, e é um orgulho para nós, né? Uma instituição educacional, no momento em que o país, eu acho que carece, né, dessa priorização em termos de educação, uma instituição educacional receber este reconhecimento em nível nacional. Parabéns, olha, a gente que acompanha aí o SENAC do Rio Grande do Sul, como acompanha o SESC, o SENAI e o SESI, né, Senar e todos os S's, né? E tanto se discutiu, né, a existência dos S's, hoje não se discute mais. Às vezes as pessoas procuram mexer no que está certo. Eu acho que o serviço prestado pelos S's é verdadeiramente fantástico. Então, quero, em nome da Rede Pampa aqui, te parabenizar. Tenho certeza que entre os nossos telespectadores tem muitas pessoas que se formaram pelo SENAC, a exemplo do próprio SENAI. Então, temos... um reconhecimento ao trabalho que vocês fazem aí, que é fundamental para a sociedade. No Rio Grande do Sul, nós estamos há 70 anos, né? Nós fomos criados em 1946. Em 70 anos, cerca de 7 milhões de gaúchos já passaram pelo... Né? Foi com Getúlio Vargas. Com Getúlio Vargas lá em 1946. E desde que fomos criados, sempre houve movimentos contrários, porque é um recurso que vai para, digamos, via a Receita Federal, vai para o Departamento Nacional do SENAC e depois para os departamentos regionais. Só que é um recurso que, obrigatoriamente, nós temos que desenvolver ações gratuitas, que foi regulamentado só em 2008, custou haver essa regulamentação. Então, o serviço que nós aplicamos, eu acredito... É um recurso que vem do empresário. Que vem do empresário, e os empresários é que são responsáveis pela gestão do sistema. Daí essa crítica que eventualmente existe, mas daí o nosso cuidado em termos de uma gestão de excelência. Né? Eu acredito que é nossa obrigação e, felizmente, quando houve esse reconhecimento, atesta isso. Quer dizer, a gente não poderia receber um prêmio como esse caso não tivéssemos transparência
qualidade no relacionamento com as partes interessadas e resultados daquilo que nós recebemos, né? E, infelizmente, isso é a prova de que o sistema funciona e que pode servir ao país como tem servido há mais de 70 anos. Maravilha. E como ele gosta, está aqui na esquerda, sozinho, isolado. Né? É uma questão geopolítica. Lênin Streck, hein? Não, aproveitar a presença aqui do TRT e da Justiça do Trabalho também, cumprimentar o José Paulo. Do Senac. Do Senac, né? O que é só ir nos lugares, restaurantes e etc., ver a formação que o Senac faz, enfim. A minha mulher fez um curso do Senac, de chefe de cozinha. Aliás, nossa telespectadora, né? Que é lá que é lá é o nome que é o chefe, é um cara africano. Mamadou Sene. Fez uma turma belíssima de chefe de cozinha. A justiça, hoje, uma questão de tantos assuntos que poderia tratar aqui, não quero tratar da cobertura que a imprensa fez do Donald Trump, que foi uma vergonha, quer dizer, como não se faz jornalismo, estou dizendo, a Globo News e tanta gente. Não é culpa da imprensa. Não é culpa. Fizeram mal, ninguém torceram para a Hillary Clinton. Mas eu também torci. Sim, mas você... Eu e o mundo torceu. Sim, mas uma coisa é torcer, outra coisa é você ser um veículo e que tem que, de vez em quando, ter um grau de não vai me dizer que tu é trampista. Aí é para... Não. Aí eu vou cortar os pulsos. Por quê? Tu és trampista? Não, ao contrário. O ideal seria chamar de tramposo. Não, vou levar. Contrário. Trampista. Ao contrário, eu acho que um veículo de concessão pública tem que, no mínimo, tentar informar para as pessoas da possibilidade, e olha o que o mundo está sofrendo hoje. Por que o mundo está sofrendo hoje? Porque também foi mal informado e toda a crise que se coloca em face tem poucos sites. Eu até na minha coluna do OSU, eu coloquei um dos poucos sites que informou a possibilidade real dele ganhar e dizia por quê. Porque ele teve a ideia de fazer uma análise do mesmo modo como o Brexit lá. Dois grandes erros Dois grandes. Mas ele pulou na frente e 2 semanas antes dizia assim, o Trump vai ganhar. Porque as pessoas, e sem fazer juízo de valor, torcendo ou não, as pessoas estão indo lá por algumas... Mas eu não vou falar disso. Quero falar da alça de mira. Mas ele perdeu. Que a Justiça do Trabalho está hoje dentro desse conjunto de reformas. A questão de não mais de colocar como plenipotenciário os acordos sem passar pela justiça, isso é uma questão que vai mexer em toda a estrutura. As decisões, o modo como está sendo tratada o TST e a Justiça do Trabalho, digamos, por alguns ministros do Supremo. Quer dizer, isso não por um ministro, graça, especificamente. Né? Mas é muito mais forte que isso. É muito mais forte que isso, considerando, inclusive, que tem fogo amigo dentro da própria Justiça do Trabalho. Eu posso dar o nome aos bois aqui. O ministro Ives Gandra, e vizinho, é fogo amigo de dentro da própria Justiça do Trabalho. E essa é uma questão que eu não sei como a Justiça do Trabalho... Por que é fogo amigo? Qual é a atitude dele que tem? Desculpe o meu desconhecimento. Porque as críticas que a Justiça do Trabalho está levando fortemente em face de seu corporativismo, de que julgaria sempre a favor dos empregados e de que ele causa prejuízos à nação, porque os acordos têm que ser feitos entre as partes e por que o Estado, via Justiça do Trabalho, tem que ficar se metendo nos acordos que empregados e patrões fazem. Não preciso dizer que isso é bom ou ruim, eu estou só dizendo que isso é uma questão que está na ordem do dia, sem considerar o problema da terceirização, que é outra questão importante que está na pauta. Eu acho que é um erro da Justiça do Trabalho. Sim, também não precisa. Todo mundo tem direito à opinião. Né? Sim, eu estou só dizendo que eles, na Justiça do Trabalho, está hoje, digamos, na alça de mira, quero dizer, na alça de mira em face da conjuntura que se colocou. A PEC 241, por exemplo, ela é um dos componentes de uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária,
é uma reforma econômica. E isso vai atingir, obviamente, as relações laborais. Vamos ouvir a desembargadora presidente que me preocupa. Do TRT da 4ª Região, a desembargadora Beatriz Henrique e o desembargador Paparel. Pois então, nesse sentido aí que o Dr. Lênin falava, nos preocupa muito essa campanha que está sendo feita, né, por alguma parte da imprensa, dando a entender, e também essas declarações que dão a entender que nós, enquanto Justiça do Trabalho, somos parciais. É que eu acho que aí precisa entender qual é... O direito do trabalho é um direito social, né? O direito do trabalho é um direito que tem como pressuposto equilibrar esse desequilíbrio da relação de emprego, onde uma pessoa precisa trabalhar para sobreviver e do outro lado tem um empresário, nenhuma crítica, mas que pensa, obviamente, até por necessidade nos custos, né, do seu empreendimento. Então, o que o direito do trabalho faz é isso. Ele estabelece um patamar mínimo de direitos, que é aquilo que se tem por trabalho digno. Né? Aquilo ali, menos que isso não dá. E o direito do trabalho foi alçado a nível constitucional. Hoje nós temos lá os direitos sociais, não é mais só a CLT. São direitos sociais, são direitos fundamentais. É direito à jornada, direito ao salário digno, uma série de outros direitos. E é isso que a Justiça do Trabalho faz. A Justiça do Trabalho aplica essa legislação. Os juízes do trabalho são juízes que estudam o direito do trabalho, que têm toda essa concepção de defender trabalho digno, essa concepção de serem contra a precarização de trabalho humano, estão cumprindo a Constituição Federal, é isso que se estabelece. Então, nós rechaçamos essa pecha de parcialidade. Nós não somos parciais. Nós aplicamos o direito do trabalho dentro dessa concepção. Não existe direito alternativo na Justiça do Trabalho. Não, nós aplicamos a Constituição Federal e as leis trabalhistas. Existem várias regras que são em favor do trabalhador, assim como o direito do consumidor. O direito do consumidor é em favor do consumidor. Normalmente se critica o juiz e não a lei. Mas o juiz aplica a lei, mas a lei tem que ser assim, porque a lei está considerando que uma pessoa vai trabalhar e vai aceitar qualquer condição, ela precisa do trabalho para sobreviver, então tem que ter um mínimo, tem que ter um regramento, é isso que se coloca. E a questão do negociado sobre o legislado é que nós temos muita disparidade de representação sindical no Brasil, assim como nós temos sindicatos fortes, que são capazes de negociações coletivas importantes, nós temos outros sindicatos que não têm essa capacidade. Então, especialmente levando em conta os direitos constitucionais, que são o mínimo, é difícil compreender. Por isso tem que mexer na lei dos sindicatos. Porque os sindicatos não são fiscalizados. Mas não é só isso. Nós temos uma organização sindical que é assim. A nossa organização sindical, que vem lá da CLT de 43... Que é de péssima qualidade. O sindicato, apesar de não há obrigação de serem associados ao sindicato, mas ele representa toda a categoria. Isso é uma crise de legitimidade. Então, ele tem poucos sócios, mas toda a negociação que ele fizer vai atingir toda a categoria. Isso tem sentido na lógica da CLT. Por quê? Porque tem a lei que é o mínimo e o que o sindicato negociar é a mais. Agora, se puder negociar menos, onde é que está a legitimidade do sindicato? Vocês acham que é normal o sindicato se ideologizar? É normal que isso aconteça? Eu não estou falando nem do lado do PT, eu estou falando, por exemplo, tem o Paulinho da Força, que é PDT. Então, é normal que isso aconteça? O ideal é que eu acho que o sindicato defenda os interesses da categoria, né, independentemente de partido político. Acho que isso é o ideal. Esse é o ideal. O que não exclui que ele discuta grandes questões da sociedade. Quando nós tivemos a Assembleia Nacional Constituinte, os sindicatos foram muito importantes na discussão de que nação nós queríamos, independentemente de partido, eu estou falando, o que era importante, né, quais garantias. Mas a questão que se coloca da Justiça do Trabalho sendo parcial é que nos preocupa, porque nós somos a justiça mais eficiente do país, nós somos uma justiça rápida, transparente, e nós aplicamos uma legislação específica. E assim, não é verdade, nós temos tantos milhões de causas na Justiça do Trabalho. Na Justiça Comum também. O Brasil é um país assim. Aquele artigo do cara da Veja falou agora recentemente, ele disse que o Justiça do Trabalho tinha que fechar porque dá prejuízo para a nação. Do Guzo. O Guzo. Os números estão errados. Em primeiro lugar, justiça não tem que dar lucro. Justiça é para garantir direitos da cidadania. Não, qualquer o cálculo justiça dele dos 8 bilhões não tem está errado, eu tenho os números aqui. Não é retorno. No Rio Grande do Sul, por exemplo... Tu não mede produtividade por isso? Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, nossa justiça custa 1,46 bilhão e nós arrecadamos 1,77 bilhão. Arrecadamos não, isso é o que nós devolvemos para a sociedade em termos de pagamentos. Além disso, nós arrecadamos 297 milhões em imposto, imposto tiraram de renda, da sociedade e entregaram à sociedade.
entregamos à sociedade. Bom, sim. O Supremo que vai julgar essa questão do... falasse da questão do, como é que é, do negociado versus o... Na verdade, o Supremo... Só para, assim, desculpe o Sim, telespectador, mas o telespectador que não sabe bem do que trata, né? O Supremo está por julgar... E vai julgar essa questão, se vale mais... Né? Já se o deu algumas acordo de decisões sobrepujo nesse legal. sentido, É tá? isso, né? Mas aí tem algumas questões. Se são detalhes, é uma coisa. Agora, pode uma negociação coletiva, por exemplo, modificar a jornada máxima de trabalho? Pode? Pode dizer que a jornada é 10 horas por dia? Isso está correto? O Supremo vai decidir isso, né? Me parece que não, porque senão, de que valia a regra constitucional? Quer dizer, a negociação coletiva serve para outras Se está questões. errado é a lei. Mas nós levamos Não, anos, aí nós vamos voltar à não, Revolução se está Industrial, errado, 8 horas de trabalho, né? Que é o que se discute desde lá. Então, eu acho isso complicado. Eu acho que se tem uma lenda que é a Justiça do Trabalho, as indenizações são muito altas. Se nós falarmos com o outro lado, nós temos muitas críticas do movimento sindical, dos trabalhadores, que é o contrário. Em questões gravíssimas de acidente de trabalho, de mutilação de trabalhadores, nós poderíamos arbitrar indenizações maiores. Então, isso faz parte da democracia, essa crítica, eventual alguma decisão. Mas daí a se entender que tem que se extinguir a Justiça do Trabalho, é que eu acho que nós não estamos indo no caminho certo. Doutor Papaléu, né? e agora especificamente, Gilmar Mendes? Pois é, não, eu queria... Não, eu acho que o ministro Gilmar Mendes foi extremamente infeliz no que disse, né? Porque não pode... Nem podia ter dito. Essas pessoas que são honoráveis e que ocupam esses cargos no Supremo Tribunal Federal, mais do que nunca hoje, deveriam pautar sua conduta, a maioria pauta, eu acho, enfim, por um desprendimento maior, por uma visão quase de estadista, e a gente não vê isso. As declarações do ministro Gilmar Mendes são lamentáveis e demonstram uma ignorância a respeito do tema que chega a ser até, ridículo. Por quê? Nós temos que entender, como diz a desembargadora Beatriz, e o professor Lênio sabe muito bem do que eu vou falar, há uma questão histórica no direito do trabalho. Nós saímos de um país que tinha na escravidão a sua tônica, e essa gente, ao contrário de outros países mais evoluídos, que tinham políticas públicas para a pós-escravidão, o Brasil jogou este povo na rua, literalmente. O Brasil deu um código penal... Em 1890, ao invés de políticas de inclusão, meteu-lhe um código penal duríssimo sobre ex-escravos. Exatamente. E o que os escravos iam fazer? O escravo é o trabalhador, por natureza, a mão de obra que o país utilizou. E, obviamente, este trabalhador que vem de lá, é evidente que evoluiu, precisou de um regramento. E o que aconteceu? Veio a CLT na época de Getúlio Vargas. E essas coisas que dizem, não, porque as férias, o 13º são privilégios, são conquistas históricas. O 13º salário, que é da década de 60, ele foi um movimento, por incrível que pareça, criado pelo próprio empresariado, porque viu da necessidade do pessoal ter mais dinheiro para fazer suas compras de Natal. As férias com 1/3, que agora vieram na Constituição, agora não, em 88, o acréscimo de 1/3, foi um pleito também da rede hoteleira, do turismo, porque o pessoal tinha que gastar mais dinheiro no período de férias e não tinha. Então, essas histórias que são ditas, não, porque a Justiça do Trabalho é totalmente favorável ao trabalhador. O direito do trabalho ele é um direito de tutela, um direito protetivo. E o que faz o juiz? O juiz, através da ponderação que tem, usando o princípio da razoabilidade, aplica o direito. André Rinterholtz, de Panambi. O direito do trabalho acaba com o empreendedor. Eu, por exemplo, tenho um pequeno hotel e poderia ter 2 ou 3 funcionários a mais. Faço tudo sozinho. Por que eu vou pagar 2 vezes? Acabo com a iniciativa e com os empregos. Multiplico isso pelo número de pequenas empresas que existem no Brasil. Mas quais são os direitos que eu sempre já disse aqui outra vez, que direitos aquela coisa que paga 100 por trabalhador e tem que pagar 206 na realidade, e
ele vê a cor do 100, ainda com os descontos, e 106 a mais o empresário paga. Esse dinheiro não reverte diretamente. Porque tem as férias, porque tem o fundo de garantia. O fundo de garantia foi uma criação para acabar com a estabilidade do emprego. Mas não seria melhor pagar para o trabalhador, em vez de pagar 100, em vez de pagar 1.000, pagar 2.006 e o trabalhador fazer o seu plano de saúde, fazer o seu plano de previdência, não seria melhor? Mas a empresa não é obrigada a ter plano de saúde. Esse é o problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acaba não tendo nenhum plano de saúde. O Obama acabou de perder a eleição também porque o Obamacare foi algo que foi criado, que poderia... porque não tem plano de saúde. Que é uma coisa boa para o americano. O plano de saúde, sim. O problema é que ele aumentou muito, muita gente não tem dinheiro para pagar, ele não tem caráter de universalidade, ele não tem estatalidade. E essa é uma diferença bárbara. Claro, eu não quero divergir do nosso hoteleiro. Mas ele faz as atividades de garçom, camareira, o que ele faz? Ele disse que poderia ter 2 ou 3 empregados a mais, ele resolve fazer tudo sozinho. Bom, mas aí é brabo. Aqui, ó, vou te dar o nome dele, André Hinterholz, de Panambi. Pois é. Olha aqui, ele está se virando, uns 30 lá. Olha aqui, o Fernando de Juí. Boa noite. Gostaria de que os desembargadores do trabalho nos informassem qual o percentual de ganho de causa dos trabalhadores em relação aos patrões. Assim poderíamos ver se há parcialidade ou não. Bom, mas aí vai ter que olhar na ação a maior parte das nossas Isso ações, aí não significa. mais de 50% são verbas rescisórias. Verbas rescisórias são verbas que a lei estabelece, os direitos mais básicos e que não são pagas ao término do contrato de trabalho. Essa é a maioria das nossas ações, 54%. Então, 20% são questões sobre outras verbas indenizatórias, horas extras. A lei determina o pagamento dessas parcelas. Aproveita e pergunta. A verdade é que no Brasil nós temos uma lógica, e não é só no direito do trabalho, nós não temos um cumprimento espontâneo da lei. Isso é uma lógica no Brasil. Tanto que nós temos ações na Justiça Comum, na Justiça Federal, porque há um Mas não se mede com percentual se há imparcialidade ou não. Deixa eu fazer a maior parte é procedente em parte. É que assim, desembargadora Beatriz, também eu acho que a população tem que ficar alerta, ciente do seguinte: no processo do trabalho, diferente do processo comum, do direito penal, a petição inicial, a pretensão do trabalhador se caracteriza por uma multiplicidade de pedidos. É o que se diz no popular barba, cabelo e bigode. Né? Quer dizer, ninguém postula apenas adicional de insalubridade na Justiça do Trabalho. É adicional de insalubridade, é horas extras, equiparação salarial, diferença de... É um copia e cola infernal dos advogados. É uma lista. Mas por que não se pune o advogado que faz isso? Bom, mas o direito de petição é livre. Mas que loucura, o cara chama uma pessoa do sexo feminino de masculino. Aí a empregada doméstica bota lá que é pintor. Isso tudo no copia e cola. Isso tem exemplo aí para citar para você. Sim, mas não é a maioria dos casos, né? Existem exemplos e há punições como instância de má-fé, mas não é a maioria, como diz o desembargador Emílio. A maioria, sim, o empregado não reclama enquanto ele está trabalhando. Então, quando ele sai da empresa, ele faz todas as postulações. Algumas não é má-fé, só não se tem a prova. Então, acaba sendo procedente em parte a ação, porque algumas pretensões são acolhidas e outras não. Eu posso dar uma informação. Catatal de reivindicações. Eu posso dar uma informação. Eu cheguei com o promotor de justiça em Itaqui, em 1986, e eu fazia a Justiça do Trabalho sozinho, porque eu fazia as rescisões. Aí eu fazia isso que a Justiça do Trabalho faz, só que não precisava entrar em juízo. Passava pelo promotor, eu homologava ou não. Então eu recalculava tudo. Se eu nunca consegui fazer uma que não tenha que chamar o cara do sindicato junto e dizer, olha aqui, ó, você e sempre pagou a menos. Estou dizendo assim, eu posso demonstrar isso, os dados que eu tenho do que eu fazia, porque não existia Justiça do Trabalho. O promotor é que fazia, o juiz nem se metia, porque não era da alçada dele, o promotor é que fazia. Claro, se o cara não quisesse pagar, ele podia dizer assim, ó, faz o seguinte, enrola isso e vai. Mas, na verdade, sempre funcionou, porque as pessoas respeitavam muito e conseguia resolver. E agora, aqui no Pampa Debate, chegou o momento do engenheiro, para o meu sindicato. O Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Atenção, engenheiro. Você sabia que só em 2016, nada mais, nada menos que 1.500 profissionais se tornaram sócios do Senge? E você sabe por que este número não para de crescer? É porque no Senge tem excelência no plano de saúde, com o Senge Unimed. Tem segurança no plano previdenciário, com o Senge Previdência. Os descontos em universidades e nos cursos de qualificação, a representatividade nas negociações coletivas são só algumas das vantagens ao alcance de toda a categoria e, claro, dos seus dependentes. Acesse o portal Senge e conheça também o serviço de assistência jurídica ampliado, agora ampliado. Em 2016, os engenheiros das regiões de Caxias do Sul, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Santa Maria, Panambi e Santo Ângelo têm as mesmas possibilidades, além da capital do Rio Grande do Sul e da região metropolitana. Faça como 14 mil profissionais de todo o estado. Associe-se ao Senge e descubra todos os benefícios de ser sócio. Sindicato dos Engenheiros, cada vez nosso maior projeto é você. Não esquecendo que o Unicred está entre as 500 maiores empresas do sul do Brasil. Segundo a revista Amanhã, este reconhecimento confirma aquilo que os associados já conhecem. Na prática, quem cooperar pode ser levado ao melhor caminho para grandes realizações. Assim, a Unicred tem orgulho em dizer que o sucesso desse sistema é uma conquista de todos os seus cooperados. Unicred, mais valor para você. Edson Leiria, de Uruguaiana. Paulo Sérgio, na década de 70 do século passado, frequentei todos os cursos do SENAC aqui em Uruguaiana. Fiz datilografia, mecanografia, correspondência comercial e contabilidade. O que me foi de grande valia ao longo da minha vida, militar e civil. Sempre com muito orgulho, menciono em meu currículo minha formação no SENAC. A educação é talvez o maior desafio que nós temos aqui no país, né? A média de anos de estudo da população brasileira ainda está em 7 anos. É como se, na média, a população brasileira não tivesse o ensino fundamental concluído. Os países desenvolvidos hoje estão em torno de 12 anos, né? Alguns acima de 12, 14 anos. E na maioria dos países desenvolvidos hoje nós temos escolas de turno integral. São 9 horas por dia na escola. Então, 9 horas vezes 12 ou 14 anos, e aqui é 3 horas e meia por dia vezes 7 anos. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos. E nesse âmbito da educação entra a educação profissional, que é onde nós atuamos. A educação profissional, pelo menos, resolve no curto prazo essas deficiências da baixa qualidade da educação brasileira. E fico feliz, porque na década de 70, né, o SENAC já estava atuando. Cursos de datilografia, que foi um grande desafio para nós no final da década de 80, início da década de 90, é dar baixa, né, em todos esses máquinas de datilografia e entrar com os computadores. E aquela tecnologia da datilografia que vicejou aí por 4 décadas, né, hoje os computadores que nós compramos todos já estão baixados também. Hoje são tablets, são smartphones, são cada vez uma tecnologia nova, menor, né? Quantos cursos tem hoje, Senac? Olha, nós temos uma gama muito grande de cursos, são cerca de 400 títulos em diferentes níveis educacionais. A educação profissional tem 3 grandes níveis. Um que se chama formação inicial e continuada, vários cursos de treinamento e qualificação. Os técnicos de nível médio e os cursos superiores de tecnologia. E nesses 3 níveis, o SENAC atua no Rio Grande do Sul com cerca de 100 mil alunos por ano. 100 mil alunos? 100 mil alunos em 43 escolas que nós temos. E qual é a faixa etária média? Nós temos muitos adultos, mas fica ali entre os cursos de aprendizagem. Nós pegamos alunos de 14 até 24 anos, os cursos técnicos entre 20 e 30 anos e os cursos superiores também nessa faixa etária. Quer dizer, qualquer um pode frequentar o SENAC? Sim, qualquer pessoa pode fazer e é muito comum também hoje pessoas com uma idade um pouco maior voltando para buscar uma qualificação profissional. Muitos com curso superior vindo fazer um curso técnico, né? Então, 10% de alunos de cursos técnicos têm curso superior completo e vem fazer um curso técnico. Na década de 80, eu acho, início dos anos 90, não me lembro bem, o SENAC fica numa travessa da Demetrio Ribeiro ali, né?
na Coronel Genuíno. Coronel Genuíno. Ali existia um restaurante aberto ao público, que as pessoas iam almoçar. Espetacular. Espetacular, não existe mais. Sim, essa é uma ação que alguns estados possuem de ter um restaurante para atender o público. E para treinamento. Nós optamos aqui no estado, nós temos vários cursos de gastronomia, mas não atendemos na condição de restaurante, até para não concorrer com quem nos mantém, né? Porque de alguma forma tu consegue... Agora eu entendi. Eu sempre achei que... Mas tens toda a razão. Eu vou estar concorrendo com quem nos mantém. Então a gente não atende ao público e faz parcerias com restaurantes para o estágio eventual dos nossos estudantes. Vê que tem que ter esse cuidado também, né? Muito interessante. Beto de Sapucaia. Quando a bancada critica o Trump, transparece que o Trump não tem a menor condição de governar os Estados Unidos. Quase isso. Mas que a Hillary tem mais experiência, etc. Por que isso? A imprensa nos dá a ideia que Obama fez um ótimo governo, que parece não da mesma forma como raciocínio lá fora. E da mesma forma como pintam um Brasil completamente diferente do que na verdade é. Isto segundo a verdade de cada um. Olha, eu acho que o Trump quase não tem condições de governar. Não sei, como é o nome do como é o dedinho dele? Nosso telespectador. Telespectador Beto. Beto, entra no site www.osul.com.br e vai na edições anteriores, sábado. Ele vai gostar do que eu escrevi sobre o modo como isso foi tratado de forma irresponsável, como se de fato o Trump fosse um imbecil, etc, etc. Não existe deputado burro, o burro é o suplente. De algum modo, o cara chega a um lugar que é o mais poderoso do mundo, não chega por ser um imbecil. Isso é uma questão, você pode achar que você não concorda com ele, que as atitudes dele são ruins, que ele vai destruir o mundo, etc, etc. Ok, isto é uma opinião. A outra é você descaracterizar totalmente e dizer o seguinte: foi um azar, os caras são burros e os eleitores da Hillary não foram e os outros foram. Isso é uma análise que enfraquece. Cada vez que a gente Gary Newman e Rose Newman, os pais do David Newman, que moram em Utah, o governador lá é republicano, eles são família de republicanos, jamais votaram no democrata e votaram contra o Trump. Contra o Trump, e explicaram aqui, votaram, e mesmo assim o Trump ganhou, eu estou enfocado com isso, entendeu? Que nem o Collor, quando o Collor ganhou, depois ninguém tinha votado no Collor, não apareceu nenhum eleitor. Mas foi pela primeira vez na história dos Estados Unidos, não houve festa na eleição do presidente americano. Ninguém foi para as ruas festejar, agora houve protestos. Agora, esse homem tem que ser observado, porque o avô dele veio da Alemanha sozinho e montou uma cadeia de restaurantes, depois a família... E o pai. E parece que ele que é o construtor de tudo isso. Bom, né, Paulo Sérgio? Mas ele recebeu de mão quente, ele recebeu dinheiro para reformar o Hotel Concorde, que ele fez dali, dobrou o capital. O terreno do Trump Tower era do pai dele. Isso aí ninguém diz. Quer dizer, desvaloriza todos os seus antepassados para valorizar esse ente que está conveniente. Concordo totalmente. Acho que ele não devia ganhar, ele não é um bom presidente, pode não ser um bom presidente. Mas se todas as vezes na política a imprensa que quer muitos especializados, teve um da Globo News que eu critiquei, o cara dizia: eu fiz mestrado em Michigan, não sei o quê, e papapá. Não acertou nada, fiz tudo errado, o cara é pago para isso, só faz isso, e bom... O cara não é pitonista. Eu acho assim, não, você é jornalista, vai falar sobre cozinha, saiba cozinhar. O mundo inteiro, nem o Trump esperava ganhar. Saiba cozinhar. Nem esperava. O Trump se surpreendeu. Se surpreendeu que ganhou. Nem ele esperava. Eu sou insuspeito para dizer que eu torcia pela Hillary, mas assim como é... Eu sou um telespectador assíduo, eu vi no teu programa, numa bancada, um time aqui dizer barbaridades na Justiça do Trabalho.
Que a Justiça do Trabalho existe em 2 ou 3 países no mundo. Mas pode falar quem é. Não vou dizer. Eu nem me lembro quem é. Não vou dizer, gente da área. Diz que a Justiça do Trabalho, outra coisa que já mudou tudo, que isso era a época que não precisava de advogado, mas nenhum trabalhador contrata um advogado quando ele vai se oferecer para o emprego. A questão é essa que a gente falou, o direito de trabalho é assim. Mutatis mutantes. O trabalhador tem que trabalhar para sobreviver. Mas quem foi que falou? Torres, tu, Paulo Sérgio, tu prefere Atlântida, né? Não, veraneia, né? Veraneia primeiro, né? Eu acho Torres, não sei o quê, a única praia que tem morro. Não, eu não critico Torres, eu prefiro Atlântida. Porque tu já veraneaste em Torres? Não. E é por isso que tu não sabe. E nem vou saber. Então, é o caso do nosso colega, esse aí de bancada que veio. Veja mais esta reberração do judiciário, olha o que está dizendo aqui. Vamos denunciar. O cúmulo será a aprovação da nova lei orgânica da magistratura, Loman. O projeto cria, por exemplo, auxílio educação para filhos com até 24 anos de juízes, desembargadores e ministros do judiciário em escolas e universidades privadas, auxílio moradia equivalente a 20% do salário, transporte quando não houver veículo oficial, reembolso por despesas médicas e odontológicas não cobertas por plano de saúde e licença para estudar no exterior com remuneração extra. Se você repassar para somente seus amigos as primeiras horas, em 28 horas, toda a população brasileira vai tomar conhecimento desse absurdo. Não deixe de repassar ao menos a 2 amigos. Ele fez uma corrente aqui, o Clóvis Rudel, de Porto Alegre. Ele já está falando do judiciário, não era da Justiça do Trabalho, né? Esse é um projeto de Loman, eu pessoalmente sou contra esses auxílios aí todos. Grande parcela da magistratura nacional não é a favor, porque esse é uma jabuticaba que montaram. Sim. E exatamente... Se mandarem assim, ela ridiculariza o judiciário, não vai passar, ela não é boa coisa para o país, porque ela não é republicana, tem coisas não republicanas. O que os juízes querem é uma remuneração republicana reajustada anualmente com base na inflação. E não precisar cada vez negociar e entregar a mãe. Exatamente. Esse é o problema que enfraquece a instituição. É que toda vez nós temos que... Você tem que ir lá negociar com o Renan. Reajuste, nós queremos a inflação. É isso. É o que nós queremos. Aí queria penduricalho para compensar o salário. Transparente, compatível com a função, reajustado. Gostaria de saber dos embargadores como são as leis do trabalho em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França e Alemanha. Que é o Loris Pavone, de Bento Gonçalves. A Alemanha é um país que tem muito mais benefícios sociais do que o Brasil. Seguros de emprego por muito mais tempo. É um país onde as leis são cumpridas espontaneamente. No Brasil nós não temos isso. Ainda esse fim de semana surgiram aí de novo notícias sobre trabalho escravo de uma conhecida marca têxtil, outra vez, que paga salário em baixíssimo valor, em condições péssimas de higiene para os trabalhadores, depois vende na loja aquela roupa por 1000% de acréscimo, né? Nós temos... Isso não acontece na Alemanha e nos Estados Unidos. Uma empresa dessa leva uma multa fantástica e fecha. O próprio, eu não vou dizer o nome aqui, mas nós temos supermercados, redes internacionais, que não se comportam nos Estados Unidos como se comportam aqui. O Brasil tem uma história de descumprimento de lei em todas as esferas. Nós não temos essa cultura de cumprir as leis espontaneamente. Por isso nós temos mais processos em todos os âmbitos do judiciário, não é só no Justiça do Trabalho. Vou ajudar o telespectador para entender. Loris, sabe por que não tem com os trejeitos do Trump aí? Não. Sabe por que não tem código consumidor? Sabe por que não tem código consumidor na Alemanha? Porque o sujeito vai ali, devolve a camisa e o cara faz um negócio, devolve, funciona. Não precisa código consumidor. Você precisa código consumidor e uma estrutura enorme em roda, porque as pessoas não cumprem. Essa é a diferença. Então, o que a desembargadora Beatriz estava explicando, mutatis mutandis, é a mesma coisa de você comparar o incomparável. É como dizer assim, mas a justiça americana tem tantos processos por ano. Comparar o incomparável. Mas a Constituição brasileira é a maior do mundo. É errado. A Constituição americana, com 7 artigos e 26 emendas, é maior do que a do Brasil. Provo isso, por uma razão muito simples. Cada decisão da Suprema Corte Americana e dos tribunais, etc., vão formando precedentes que são iguais às leis, que hoje, por exemplo, a Constituição Americana poderia ter 10 vezes mais do que a Constituição brasileira. Então, tu fala do Brasil, o que poderia ter a Constituição brasileira?
Não, eu estou dizendo que são lendas que se criam. Tu deixa Porto Alegre encoberta. Sim, mas de papel. Nós estamos falando a mesma coisa. Eu quero dizer que se criam lendas urbanas comparando o incomparável. Exatamente. Eu não posso comparar a justiça da Alemanha, do direito do trabalho, que nem tem uma justiça específica, porque não precisa. Outra coisa, aqui nós temos a Justiça Federal, que é caríssima, enorme, porque o governo, porque o Estado cumpre mal as suas questões administrativas. Sabe por que não existe isso na Alemanha ou em outros lugares? Porque eles têm um tribunal administrativo, ele resolve o problema. Então, comparar o incomparável é o primeiro ponto para criar lendas urbanas. O banco de horas existe mesmo? Porque todos os colegas que tive foram para a justiça e ganharam hora extra, tendo usado o banco de horas, a Carol de Gravataí. Sim, porque em 90% dos casos que nós julgamos, as regras legais do banco de horas não são cumpridas. A Constituição estabelece, a CLT estabelece e tem negociação coletiva, que estabelece as bases do banco de horas. Não pode ser mais que 10 horas por dia. Qual é o prazo de compensação? Não é, desembargador Emílio? Exatamente. 90% dos casos em que nós apreciamos o banco de horas é desrespeitado. O trabalhador não recebe mensalmente a relação de créditos e débitos. Não há compensação no prazo. É o que nós vemos sempre. Então pode ter banco de horas? Claro. Sim. Pode ter. Sim. Negociado, né? Negociado. Tem previsão na CLT e deve ter na negociação coletiva. O máximo é 2 horas por dia, pode compensar, pagar, tem lá um prazo, o cara negociação coletiva tem um prazo, só que nenhuma vez tem que fazer o relatório, todas as vezes que nós apreciamos. A empresa, inclusive, diz, agora você vai tirar isso. Obriga, a Unicinos, por exemplo, tem inclusive a empresa que escolhe. Exatamente. Olha aqui, olha a opinião do telespectador. Boa tarde, no meu ponto de vista, a Justiça do Trabalho não pode ser extinta. O que tem que acabar são sindicatos. Se fizerem uma pesquisa com os trabalhadores, a grande maioria não quer fazer parte de nenhum sindicato, mas são obrigados a se filiar. Não há obrigação de filiação sindical no Brasil. A filiação não é obrigatória, mas eu acho difícil. Todos os países do mundo têm sindicatos, né? Eu acho que é difícil não ter sindicatos. Nós podemos falar sobre modificar a forma de atuação dos sindicatos, fortalecer, isso é uma outra situação. O outro telespectador, o empresário prefere transferir para a Justiça do Trabalho a responsabilidade pelos seus fracassos. Pois é que nós só mandamos pagar o que a legislação prevê. Aqui não é, né? duas na ferradura e uma na canela, que é uma, viu? Tá bem. Agora, eu acho que quando compara com os Estados Unidos e a Alemanha, complementando o que disse o professor Lênio, o nosso país é um país de extrema desigualdade social. Então, nós não podemos comparar esse tipo de situação. Me parece que nós somos um país diferenciado e que nós não chegamos no mínimo que a Constituição estabelece de Estado social. E já queremos voltar para trás, né? Agora, veja que essa colocação do telespectador. Boa tarde. Este monte de feriadão que existe no país, quem perde, quem ganha? Na área de educação, um absurdo os tais feriadores. Na realidade, aí fica aquela questão, o doutor José Paulo da Rosa. É possível, por exemplo, eu negociar, porque aqui no Brasil a feriado é terça, segunda as pessoas não trabalham. Funcionário público, então, é impressionante a debandada que dá. É uma loucura. E todo mundo faz. Se é na quarta, uns fazem para a direita, outros fazem para a esquerda, feriado, quer dizer, feriadão dos dois lados. E isso é insuportável. O custo de abrir e fechar uma empresa é uma loucura. E a pessoa que quer negociar, segunda-feira, por exemplo. Não, mas aí. Segunda-feira não é feriado. Aí o trabalhador chega para o patrão: chefe, eu posso faltar segunda e eu compenso? Pode, mas aí o patrão vai ter que combinar isso com o trabalhador, não é? Sim, mas combina, mas tem que escrever essa combinação? Tem que, né? Porque senão como é que a gente vai saber o que foi combinado depois? Aí é uma outra questão, né? Não adianta ser bonzinho, não vai. Mas isso aí se tiver uma norma coletiva que estabeleça essa compensação e a gente tiver prova disso, não há nenhum problema. Assim como às vezes se dá um exemplo de legislação anacrônica, como aquela regra da CLT que diz que o empregado com mais de 50 anos não pode partir as férias. Eu desafio, eu tenho 27 anos de magistratura, eu nunca vi uma reclamatória trabalhista com esse objeto. Eu desafio um juiz ou desembargador que tenha visto. Isso pode tirar a CLT, ninguém se preocupa com isso. Não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de direito.
direito a jornada de trabalho justa, direito a salário justo, direito a férias, a 13º, direito a condições de trabalho justas e dignas no local de trabalho. É disso que nós estamos falando. Isso é um mínimo de civilização que nós queremos. O Japão pediu. Não, já que eu fui citado aqui em educação, né, a escola tem no ano um número mínimo de dias letivos que tem que ter. 200 dias letivos. Bom, faz um calendário escolar que vai prever, eventualmente, no meio de algum feriado não vai ter aula, desde que cumpra os 200 dias letivos. Então, isso depende do calendário escolar que foi feito e esse número mínimo de dias seja obedecido, né, durante o ano. Eu preciso, de todo modo, sou insuspeito para falar sobre isso, desembargador Beatriz, desembargador Papaléu, a luta histórica, eu sempre tenho estado ao lado, né, dos setores nas lutas sociais, etc. Também, mas não poderia deixar de fazer uma cobrança aqui e posso, mais uma vez, insuspeito, porque eu não advogo na Justiça do Trabalho, portanto, eu não tenho nenhuma causa na Justiça do Trabalho, provavelmente não terei nos próximos 100 anos, por razões porque eu sou um advogado parecerista, eu não faço contencioso, eu não vou na boca do balcão, enfim, tenho 4, 5 causas por ano que sustentam meus vícios. Essa relação do advogado e suas prerrogativas com o imaginário do juiz ainda dono da sala de audiência, de não mandar escrever o que aconteceu, e isso, a queixa é cotidiana. Eu escrevi um artigo que bombou, foi 200 e tantos mil acessos, foi o artigo mais lido do ano, que disse assim: advogar no Brasil se tornou um exercício de humilhação cotidiana, estou dizendo em todas as áreas. Uma delas é a Justiça do Trabalho. Então, eu não poderia sair daqui sem registrar isso, que eu acho que deve ser uma preocupação dos órgãos de cúpula e das associações. O advogado, principalmente, ele tem que ser tratado. Por exemplo, esse episódio de São Paulo é só uma pontinha no meio disso, né? Eles vão responder depois da boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Grande Prêmio da Arquitetura Corporativa, uma das maiores premiações da América Latina. Nesta 13ª edição, foram 1.200 trabalhos inscritos. Quatro projetos são aqui do Rio Grande do Sul. De diferentes cidades, aliás, foram eleitos Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Xangri-Lá. Os trabalhos se destacaram pelo design diferenciado, com traços inovadores, contemporâneos e criativos. A arquitetura do Rio Grande do Sul está de parabéns. E vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o risco familiar para o câncer de mama. Se você tem casos de câncer de mama na família, é muito importante fazer a avaliação do seu risco. O câncer de mama é o mais comum em mulheres no mundo todo e estima-se que até 10% deles ocorrem devido a fatores hereditários. Então, a gente pode suspeitar que existe alguma predisposição genética na família quando existem, por exemplo, casos de câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos, mais de 2 indivíduos afetados na mesma família, câncer de mama em homens, uma pessoa com 2 tumores, entre outros. Nós ainda não conhecemos todos os genes implicados na predisposição ao câncer de mama, mas muitos deles já foram identificados e podem ser testados. Caso você seja portadora de algum desses genes, deve ter uma abordagem personalizada, incluindo fatores comportamentais, de vigilância, farmacológicos ou até mesmo cirúrgicos para diminuir o risco de vir a desenvolver câncer de mama. Boa noite. A questão dos advogados, existem advogados e advogados. Bom. Eu ia comentar rapidamente a colocação do professor Lênio e talvez a colocação feita, muito inteligente, talvez demandasse um programa só para esse tema. Mas eu reputaria vários aspectos, né? Primeiro, nós temos a oralidade do processo do trabalho,
ao contrário do processo comum, onde os atos são praticados e concentrados em audiência, depoimento das partes, a própria contestação do réu, enfim. Ao lado disso, nós temos, como em todas as áreas, bons e maus profissionais, tanto na advocacia quanto na magistratura. E eu acho que eu venho de uma época, eu não sou tão velho assim. Como tão velho assim? Tu já é velho? Pois é, eu advoguei 20 velho, anos. Não tanto. Comigo, várias vezes. E advoguei, tive o prazer de advogar contra a desembargadora Beatriz, na época que era advogada. E depois foi comigo como juíza também. E fiz muitas audiências. Ganhou várias. Ganhou várias. E fiz muitas Mas advogando para quem? Para o trabalhador ou para o empregado? Não, o desembargador Emílio. Para o empregador. E, enfim... E naquela época todo mundo se conhecia. A Justiça do Trabalho era quase um bar, num bom sentido. Né? E hoje isso mudou. Mercê da ampliação dos cursos de direito, mas a verdade é a seguinte, nós temos muitas pessoas entrando, muito jovens massificou, né? Na magistratura. E também na advocacia, saem da mesada do pai, que foi a única relação jurídica que tiveram na vida, e começam a advogar ou começam a judicar. Perfeito. E isto, olha, para dar um quiprocó de autoridade e enfim, é isto, né? É rápido demais. Estou assistindo ao Pampa Debates e já vi na internet que estão querendo acabar com o 13º. Será verdade ou boato? O Eldon, lá de Carazinho, está perguntando. Olha, Uma infinidade de e-mails aqui, parabéns. Eu não acho que seja verdade. Todas as notícias que eu ouvi acerca da mudança da legislação trabalhista dizem mais com o negociado sobre legislar e terceirização, a não ser que se permita que na negociação coletiva se extinga o 13º, o que eu acho que é uma situação absurda. Mas seria inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Porque é a cláusula da proibição do retrocesso. Essa é facilmente aplicável. Não, e o 13º está lá previsto também como direito fundamental, né? Então, me parece que não há essa possibilidade. Os juízes estão destruindo a galinha dos ovos de ouro. Está falando aqui o Paulo lá de Rio Grande. Talvez se referindo às empresas, né, que têm perdido a maior parte das causas. De novo, né, nós condenamos as empresas naquilo que houve descobrimento da legislação trabalhista. Parece que é essa que é a questão, né? Nós temos aí situações todo dia de denúncia de várias situações de trabalho, como eu disse, de trabalho escravo, de trabalho em péssimas condições. Isso não era mais para estar acontecendo no século XXI no país. E os grandes devedores da Justiça do Trabalho são justamente empresas, em geral públicas, que sofrem com os desmandos administrativos, onde pessoas que não têm qualificação técnica são colocadas em cargos estratégicos e que fazem a sua política de recursos humanos ao bel prazer e por aí vai. O programa está 10. Um abraço à bancada. Ivone de Viamão, obrigado. E com ela o ponto final, em nome de Gimo e Facineto. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Lênin Streck, seu ponto final. O ponto final é essa questão que eu abri o programa sobre a preocupação com a questão da Constituição, e a Constituição continua dizendo que o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social. Existe um modelo de Estado na Constituição e é o papel do Judiciário fazer cumprir isso. A fraternidade da Revolução Francesa, ela falhou. Por isso que a gente obrigou a ter dignidade da pessoa humana. A Constituição obriga você tratar o outro com dignidade. Sabe por quê? Porque a ideia da fraternidade, laissez-faire, isso não deu certo. Por isso, então, às vezes isso parece mal. Então, nesse sentido só, a questão talvez seja uma unificação de tratamento de questões, digamos que os diversos juízes do trabalho, isso acontece mais na Justiça do Trabalho, não seja o próprio código. Eu, como cidadão, tenho que ter um mínimo de previsibilidade, eu como empresário ou como cidadão. E essa previsibilidade está muito ad hoc, do tipo, eu dependo muito do juiz bom ou do juiz mau. A sociedade não pode depender do bom juiz. É bom ter bons juízes,
mas é bom eu depender, digamos, de uma certa previsibilidade. E isso ainda não atingimos bem, talvez esse seja um ponto importante. José Paulo Darós, diretor regional do nosso Senac, parabéns de novo pelo prêmio. Estamos muito felizes com a conquista do Prêmio Nacional da Qualidade e também nós participamos de algumas competições de educação profissional e na última sexta-feira nós tivemos uma aluna do Senac do Rio Grande do Sul que venceu uma grande competição nacional na ocupação cabeleireiro e ela vai representar o Brasil no ano que vem em Abu Dhabi, numa grande competição mundial de educação profissional. E uma coisa tem que haver com a outra, a excelência em gestão de uma instituição educacional deve levar a ter os melhores estudantes, e isso é reflexo disso. Paulo Sérgio, transmita, por gentileza, o diretor José Paulo, meu ex-diretor, um abraço, seu antigo instrutor Augusto, nos tempos do Senai, nos anos 90, de Santo Ângelo na URI, Augusto Lerina, de Novo Hamburgo. Lembro do Augusto, meu cumprimento para o Augusto, para toda a equipe que trabalhou comigo lá no Senai, em Santo Ângelo. Eu trabalhei no Senai por 20 anos, trabalhei no SESI, trabalhei no SESC e trabalhei no SENAC. O próximo S é o da saída, certamente. Chega de tanto S. É uma rosa de S. Só para contribuir no ponto final a respeito de toda a discussão, um pensamento do educador Paulo Freire de que a educação por si só não vai mudar o mundo, mas sem educação a sociedade não se transforma. E é o caso, mesmo na área da justiça do trabalho. Ou nós investimos em uma educação de qualidade no país, ou continuaremos com problemas no mundo empresarial, no mundo do trabalho. Muita gente elogiando o programa aqui. Está aqui a Maria lá de Guaíba com medo que não pague o 13º. Ela está dizendo para os professores, né? Todo ano é a mesma tortura. Seu ponto final, doutor Emílio, Papaléuzinho. Eu quero agradecer, Paulo Sérgio, o teu convite e também agradecer a fidalguia da bancada, o professor Lênio Streck, o José Paulo pelo Senac e também a companhia da desembargadora Beatriz Henke. E quero dizer à sociedade que nos assiste que é muito importante que nós não percamos de vista o seguinte, o juiz propriamente do trabalho, ele não quer, embora se tenha uma legislação favorável ao trabalhador e, evidentemente, uma consequência de aplicação desta legislação em prol do trabalhador, o juiz do trabalho, ele não está preocupado com isto. O juiz do trabalho, ele quer a paz social. O direito do trabalho é instrumento de paz social. Então, isso nós temos que acreditar e isso nós temos que desmistificar. A justiça do trabalho existe, é importante num país de terceiro mundo como o Brasil e deve ser aperfeiçoada, jamais extinta. Nossa presidente do TRT da 4ª Região, a doutora desembargadora Beatriz Henke, o ponto final é seu. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, poder esclarecer a população todas essas questões que hoje nós estamos aí. Nós somos a bola da vez, como se diz. Agradecer muito o desembargador Emílio, o doutor José Paulo e o doutor Lênio Streck, né, nosso conhecido, inclusive de... Foi seu professor também? Não, mas já li muita coisa do professor Lênio, muita coisa. E dizer, eu acho, mais ou menos o que disse o desembargador Emílio. A justiça do trabalho é uma justiça que aplica um direito social. A justiça do trabalho cumpre a Constituição, cumpre o dever de promover a dignidade da pessoa humana, a dignidade do trabalhador na relação de emprego. A justiça do trabalho cumpre o dever de produzir justiça social e também paz social. A justiça do trabalho é boa para o trabalhador e também é boa para o empresário, porque a justiça do trabalho faz isso. Ela resolve o problema, ela arbitra uma decisão, ela resolve um problema de greve. Sem a justiça do trabalho, perdem os dois lados. Perdem os trabalhadores, que não têm uma justiça especializada nesse direito, que é um direito diferente, é um direito social, ainda mais um país de terceiro mundo, como disse o desembargador Emílio, mas perde o empresariado também. Por quê? Quando tiver um conflito na empresa, quando tiver uma greve na empresa, como isso vai ser resolvido se não tivermos nós lá para tentar, com a ponderação e com a razoabilidade, com a aplicação dos princípios constitucionais, chegarmos a um bom termo nessa decisão. Está sempre à disposição o programa aqui. Muito obrigada. Já tinha combinado o doutor Papaléu para trazer outros juízes do trabalho aqui, outros desembargadores. Está à disposição. Contem com a gente aí, porque acho que é importante. Olha, a audiência é espetacular. Chovendo e-mails aqui, o Zé Paulo está aqui do meu lado, vendo. Agora entrou um sobre segurança aqui, a Clariliane Portela.
encarecendo o governo do Estado que faça alguma coisa. Está pedindo o exército nas ruas, treinamento para a PE, enfim, não é constitucional. Se fosse justiça do trabalho para decidir, a lei não permite que o exército vá exercer um trabalho de policiamento das ruas. Tem que mudar a lei, né? Quando a gente fala em leis, aí está um caso claro disso. Então tem que primeiro mudar a lei. O Liane, prefiro chamar de Liane Portela. Ela que está fazendo um apelo sério, que só esse fim de semana, mais de 20 mortes violentas, 7 no trânsito e o resto homicídio. Obrigado, doutor. Obrigado. Emílio Papaléuzinho, obrigado. Desembargadora, presidente do TRT da 4ª Região, Beatriz Henke, obrigado, Zé Paulo da Rosa, diretor do nosso SENAC, e ao sempre glorioso participante assíduo aqui. Eu estava com saudade de ti, não, Lênin. Fizemos muito programa fora da Feira do Livro, em Gramado, aí não deu. Festival de Turismo, aí não deu para... Mas me cobrou o Eduardo Lima Veiga agora, não me chamaram mais para o programa, o Eduardo. Aí veio o Roberto aqui às vezes, né, e a ti, mas realmente foi um problema de contato. E o doutor Emílio fazer uma cobrança séria com a doutora Vânia aqui, viu, para que o senhor venha mais no programa. Tá certo? Muito obrigado, retornaremos. Eu já ia falar na segunda, amanhã, né? Amanhã é feriado, falaremos da Feira do Livro com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.